Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados. Amém? Vamos para mais um dia de leitura do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Hoje estamos na unidade 6, no dia 5. E o tema de hoje é Deus fala pela igreja. Deixa eu orar por você para que nós venhamos viver esse sobrenatural dele. Pai, graças te dou por tudo que o Senhor tem feito, pelas tuas maravilhas, pelos teus milagres. Seja o Senhor a falar conosco, a nos capacitar para entender, conhecer o Senhor e fazer tua vontade. Que o teu Espírito nos enche cada vez mais, fazendo de nós a tua habitação para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura então? O Espírito Santo nos fala por meio do povo de Deus, a igreja local. Mais à frente, neste curso, vamos gastar uma unidade inteira verificando como a igreja ouve e entende a vontade de Deus. Hoje veremos alguns meios que podem ajudá-lo a entender a vontade de Deus pela igreja. Já vem uma tarefa, aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E tá aí. Façamos uma pequena revisão. Responda as seguintes perguntas. Como Deus falava no Antigo Testamento? 2. Como Deus falou nos Evangelhos? 3. Como Deus tem falado desde Atos até os nossos dias? 4. Quais são as 4 maneiras pelas quais o Espírito Santo nos fala? Aí você responde no seu caderno, que é a pequena revisão, tá bom? Vamos continuar a leitura. Diz assim: o corpo de Cristo é o título, subtítulo, né? Um dos problemas que muitas igrejas evangélicas enfrentam hoje é que elas enfatizam tanto a doutrina do sacerdócio dos crentes que acabaram perdendo a noção de que a igreja é um corpo. Em palavras mais simples, o que significa isso? Muitos crentes pensam que estão apenas isoladamente diante de Deus e que não são responsáveis diante da igreja. Sem dúvida, os crentes têm acesso direto a Deus. Eles precisam apenas ir por intermédio de Jesus Cristo como mediador. No entanto, Deus criou a igreja como seu agente redentor no mundo. Ele tem um propósito para a igreja e coloca cada membro em uma igreja, com a finalidade de cumprir seus propósitos redentores por meio dela. A igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Jesus Cristo está presente como a cabeça da igreja local. Efésios 4, verso 15. E cada membro é colocado no corpo da maneira que agrada a Deus. Efésios 12, verso 18. O Espírito Santo se manifesta a cada pessoa visando ao bem comum. Versículo 7. O corpo tudo é bem ajustado pelo Pai. Os membros são capacitados e equipados pelo Espírito Santo para atuarem onde quer que o Pai os tenha colocado no corpo. O corpo então funciona de modo a edificar-se a si mesmo, a crescer em tudo naquele que é cabeça, Cristo, até que cada membro chegue ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, verso 13. Deus nos fez interdependentes. Nós necessitamos uns dos outros. O que fala a um, outros no corpo podem suprir. O que falta a um, outros no corpo podem suprir e certamente o farão. E o que falta a esses supridores, outros membros pode suprir. Portanto, o que Deus está fazendo no corpo de Cristo e por meio dele é essencial para eu saber como reagir diante de Deus. Onde quer que eu veja Deus agindo no corpo, eu me ajusto e ponho ali a minha vida. Na igreja, eu permito que Deus me use do modo que Ele quiser para completar a sua obra em cada membro. Esse era o alvo de Paulo quando disse: o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo.
Colossenses 1, 28. Paulo estava constantemente solicitando que os crentes se envolvessem em sua vida e em seu ministério. A eficácia do ministério de Paulo apoiava-se neles. 1 Coríntios 4, 3. 2 Tessalonicenses 3, versículo 1 e 2. Efésios 6, 19. Leia em 1 Coríntios 12, 7 ao 31 e responda as perguntas abaixo. Primeiro, Paulo se dirigia a uma igreja local, a igreja em Corinto. O que é uma igreja local? Versículo 27. 2. Baseando-se no versículo 12, circule a figura que melhor representa uma igreja. Aí tem mais perguntas aqui. 3. O que diz o versículo 25 sobre deveria ser uma igreja? O que diz o versículo 25 sobre como deveria ser uma igreja? Sua igreja é assim? 4. Baseando-se nos versículos 14 ao 24, marque as frases a seguir como verdadeiras ou falsas. Para as declarações falsas, escreva a declaração na linha após ela, de forma a fazer uma afirmação correta. O corpo é feito de uma parte. Verdadeiro ou falso? O pé é parte do corpo, mesmo não sendo mão. O ouvido não é parte do corpo, porque ele não é olho. Os membros do corpo decidem como devem estar distribuídos. Todos os membros do corpo precisam uns dos outros. Resposta 1. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja local é o corpo de Cristo. Todos os crentes ao redor do mundo estão unidos no reino de Deus, sob o domínio do rei. Mas a igreja local deve funcionar como um corpo. Ela não é parte de um corpo, ela é um corpo. A figura A pode representar melhor a maneira como algumas igrejas funcionam. No entanto, a intenção de Deus sempre foi que a igreja funcionasse como uma unidade e não como partes individuais. Terceira questão: a igreja não deveria ter nenhuma divisão no corpo. Se sua igreja tem divisões, ela é um corpo de Cristo doente. O grande médico, o próprio Cristo, pode produzir saúde no corpo se sua igreja permitir. 4. As declarações A, C e D são falsas. As outras são verdadeiras. Aleluias. Vamos continuar a leitura aqui. Separado do corpo, você não pode conhecer de forma perfeita a vontade de Deus, concernente ao seu relacionamento com o corpo. Sem o olho, a mão não saberá aonde tocar. Sem o ouvido, o resto do corpo pode não saber quando ou como responder. Cada membro precisa estar ouvindo o que os outros membros estão dizendo. Se os membros não falam sobre o que eles percebem Deus fazer, o corpo inteiro está com problemas. Atuando na igreja, eu dependo da ajuda de outros irmãos para entender a vontade de Deus. Permita-me ilustrar isso para você. Na unidade 10, vamos dedicar mais tempo para ajudar você a compreender como os membros funcionam como partes do corpo. Permita a Deus falar com você por meio da igreja. Quando eu estava no seminário, cooperei com uma igreja local. No primeiro ano, ensinei uma classe de adolescentes do sexo masculino. No ano seguinte, pediram-me para ser diretor de música e educação religiosa. Jamais tinha feito isso em minha vida. Já tinha cantado no coro, mas nunca tinha dirigido nada de música. Também não tinha noção do que era dirigir o programa de educação religiosa dessa igreja. Eis como encarei essa decisão. O povo de Deus nessa igreja precisava de um líder. Ao orar,
Eles sentiram que Deus me havia colocado ali entre eles, com o propósito de atender aquela necessidade. Eu também via a necessidade deles e reconhecia que Deus poderia me usar ali, como servo de Jesus Cristo. Eu não tinha a opção de dizer não. Eu cria que a cabeça, Jesus Cristo, podia falar por intermédio do resto do corpo para guiar-me na descoberta de minha função no corpo. Eu disse aos irmãos que faria o melhor que pudesse no desempenho daquela tarefa. Durante 2 anos, servi como diretor de música e educação religiosa. Então, a igreja decidiu me convidar para ser o seu pastor. Até então, eu não havia pregado nem 3 sermões em toda a minha vida. Eu não fora para o seminário por sentir-me chamado para o ministério pastoral, mas sim porque sabia que Deus me chamava para um relacionamento com Ele, para fazer o que Ele quisesse. Eu sabia que teria de ir ao seminário, a fim de ter, assim, algumas ferramentas que Deus pudesse usar em minha vida. Eu não disse, vou para missões mundiais ou missões nacionais. Eu não disse música, educação ou ministério pastoral. Eu disse, Senhor, seja qual for a direção que tu sugerires em relação ao corpo de Cristo, é isto que vou fazer. Eu sou teu servo, quero buscar os teus propósitos. Então, concordei em ser pastor daquela igreja. Quando eu reconheço que existe uma necessidade na igreja, isso não significa que eu sou chamado para atendê-la. Porém, a necessidade não pode ser ignorada. Nunca tenho medo de permitir que o corpo de crentes o auxilie a conhecer a vontade de Deus. Mas lembre-se também de que o indivíduo só não é a igreja. No final de toda essa análise, você terá de ir a Deus para obter uma orientação clara. Você descobrirá que uma série de coisas começará a fazer sentido. Aquilo que você está ouvindo na leitura da Bíblia, na oração, das circunstâncias e das pessoas começa a dizer uma coisa só. E assim você pode ir em frente. Você pode me dizer, Harry, você não conhece a minha igreja. Eu não posso depender daquela gente para me ajudar a descobrir a vontade de Deus. Cuidado quando vocês dizem isso. Está dizendo mais sobre o que você crê a respeito de Deus do que crê a respeito da igreja. O que você está dizendo é que nem mesmo Deus pode trabalhar por meio daquela gente, que o poder dele não é suficiente para isso. E não é isso que você pensa realmente. Eu acho que não. Mas o que você faz diz mais sobre o que você crê a respeito de Deus do que aquilo que você diz. Este é exatamente o ponto onde precisamos ver a questão da crise em nossa maneira de crer. Cuidado, a próxima semana pode ser um desafio real para você. Vamos para a última tarefa. Faça uma revisão do estudo de hoje, ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou versículos que quer que você compreenda, aprenda ou pratique. Sublinhe-os, depois responda as perguntas. Qual foi a afirmação ou versículo mais importante que você leu hoje? Escreva a afirmação ou versículo com suas próprias palavras, como uma oração de resposta a Deus. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Escreva de cor o versículo para decorar, João 5,19, nas linhas abaixo. Faça uma revisão dos outros versículos para decorar e esteja preparado para recitá-los para um colega de grupo na reunião desta semana. Se você ainda não completou sua lista de marco espiritual dia 4, procure terminá-la antes da reunião do grupo desta semana. Traga papel e caderno para essa reunião. Resumo: uma igreja é um corpo, é o corpo de Cristo. Jesus está presente como cabeça da igreja local. Cada membro é colocado no corpo da forma que Deus quer. Deus nos fez interdependentes. Nós precisamos um dos outros. Separadamente do corpo,
eu não posso conhecer completamente a vontade de Deus a respeito do meu relacionamento com o corpo. Cada membro precisa ouvir o que os outros membros estão dizendo. Atuando na igreja, eu dependo da ajuda de outros irmãos para entender a vontade de Deus. Glória a Deus, vamos orar. Pai, graças te dou por este momento, conhecermos mais de ti. Nos capacita para saber que o Senhor fala conosco através da igreja, do corpo em si, de cada membro deste corpo. Enche-nos do teu Espírito Santo, que possamos ser realmente guiados por ti, colocados como membros da maneira que o Senhor deseja. Retira todo impedimento e barreira que nos impede de conhecer o Senhor e fazer tua vontade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima semana.